Bom, dando continuidade aos distúrbios da água do sódio, vamos falar agora das hipernatremias. Sempre lembrando que a hipernatremia ela reflete um déficit de água, enquanto a hiponatremia é um excesso de água, a hipernatremia é uma falta de água, né? Absoluta ou relativa. A concentração de sódio ela está maior do que 145, apesar de alguns autores considerarem maior do que 144, na grande maioria, as hipernatremias, o diagnóstico vem quando você tem maior do que 145 de concentração de sódio. Ela representa sempre estado de hiperosmolaridade, né? Porque o sódio é o principal osmol do meio extracelular. Então não tem como a concentração dele aumentar e a sua osmolaridade não aumentar. E isso vai acarretar, a partir do momento que você aumenta a osmolaridade do extracelular, uma movimentação de água que vai do intra para o extra e desta forma diminuindo o conteúdo de água intracelular, o que vai levar a uma desidratação celular. E essa desidratação que vai afetar o funcionamento da célula, podendo causar lesões, né? Lesões em células musculares, alterações neurológicas e etc. Então, o que a gente tem na gênese é perda de água. Essa água pode estar pura, que é o que a gente vê o que acontece principalmente no diabetes insípidos, ou pode ser um fluido que tem um conteúdo maior de água do que de osmol. Então, seriam fluidos hipotônicos. Isso é muito comum em idoso e criança, porque pode ter um outro componente associado que é a diminuição da ingesta. Então há uma perda aumentada e não há uma reposição adequada. E esses extremos são indivíduos muito suscetíveis a essas variações, principalmente porque eles não têm a capacidade de retenção de água otimizada e muitas vezes eles não têm acesso fácil à água. Então, às vezes, a criança muito pequena ela chora, mas ela não é entendida como processo de sede. E o idoso, principalmente o neuropata, ele pode não buscar ativamente a água livre. Né? Então, apesar de sentir sede, ele pode ter alguma impossibilidade cognitiva ou até física que ele não procura água. E aí ele não consegue ingerir a água. E quando você atinge níveis de 160 miliequivalentes de sódio, de concentração de sódio, você começa a ter taxas importantes de mortalidade nessa faixa da população. Uma outra coisa que vai acontecer na fisiopatologia é o ganho de sal também. Isso a gente vê muito em paciente internado, quer dizer, ele começa a ter um aporte exacerbado de sal e de água, principalmente tendo um ganho positivo de sódio, e isso vai levar o indivíduo a ter a hipernatremia, principalmente a hipervolêmia. Então, a gente divide também as natremias, as hipernatremias, de acordo com a volemia. A diferença é que aqui eu não tenho pseudo-hipernatremia e eu não tenho hipernatremia hipotônica, porque toda hipernatremia é hipertônica. Então, a gente divide em hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica, de acordo com a avaliação da volemia, que vocês já estão craques neste procedimento. A hipernatremia hipovolêmica, então, relembrando, se eu tenho hipernatremia, eu tenho mais sal do que água. Se está hipovolêmica, a minha quantidade corporal total de sódio, então ela está baixa. E se ela está baixa, ela leva à hipovolemia. Ah, mas como é que eu tenho uma quantidade de sal baixa e eu tenho uma hipernatremia? Porque quando eu perdi os dois, eu perdi muito mais água do que sódio. Mas é fundamental que eu tenha perdido sódio também. Porque se eu não perder sódio, eu não vou ter a hipovolemia. Clinicamente, eu vou ver aqueles sinais de contração do volume extracelular. Então, hipotensão ortostática, taquicardia, mucosas secas, perda do turgor da pele. E, como eu falei, você tem a perda do sódio e da água, mas você tem muito mais perda de água do que de sódio. Então, proporcionalmente, perdeu mais água do que sódio. Por isso, fica hipernatrêmico. Mas, pelo fato de ter perdido sódio, ter ficado com um balanço negativo de sódio, esse indivíduo ele acaba tendo uma contração do seu volume circulante. E isso vai causar a repercussão clínica da hipovolemia. Dentro das causas, a gente pode ter perdas renais quando você tem, por exemplo, o uso de diurético. Então, você vai usar, por exemplo, uma hidroclorotiazida, uma furosemida, perdão, você pode ter uma perda maior de água do que de sódio. E isso levar a uma hipernatremia hipovolêmica. Você tem algumas situações de urese osmótica, por exemplo, estados de hiperglicemia. E você pode ter a fase de recuperação da injúria renal aguda, onde o indivíduo ele volta
com a disfunção tubular e não faz a reabsorção adequada de sódio e água. Das causas extrarrenais, a gente tem as diarreias, as fístulas gastrointestinais, queimadura, importante causa de hipernatremia hipovolêmica. Se perde quando não se tem a pele, você tem uma perda para o meio externo muito grande, né? E sudorese excessiva, e isso vai acontecer em algumas situações de exercício ou de algumas situações onde o indivíduo é submetido a situações mais extremas. A hipernatremia hipovolêmica, você deve sempre tentar identificar a causa base e, como toda hipovolemia, o primeiro passo é sempre expansão volêmica. Então, a primeira coisa é corrigir o déficit de volume. Aí depois você transforma essa hipernatremia hipovolêmica numa hipernatremia euvolêmica. E aí você começa a fazer a correção do déficit de água. Para a correção do déficit de água, a gente obedece a regrinha, aqui a gente não precisa ser tão rigoroso. Então aqui a gente pode chegar até 10 a 12 miliequivalentes por dia. Tá? Então a velocidade de correção de meio mEq por hora. Tá? Nos casos de hipernatremia aguda, você pode fazer uma redução até mais intensa de 1 mEq por hora nas primeiras 4 horas a 6 horas. E aí depois, nas horas restantes, você tenta chegar na média de 10 a 12. A gente pode calcular o déficit de água através dessa fórmula, que é 0,6 vezes o peso, que é a quantidade de água corporal, 1 menos a relação do sódio do paciente sobre o sódio de 140. Né? 140 aqui atingindo o nível de normalidade. E a gente pode também aplicar a fórmula do Adrogué-Madias para fazer a avaliação da variação do sódio de acordo com a infusão de determinada solução. Então, né, essa fórmula também você já conhece, sódio da solução menos sódio do paciente, 0,6 vezes o peso, mais 1. Na hipernatremia euvolêmica, o que acontece aqui? Então, eu tenho euvolemia, então minha quantidade de sódio no corpo está normal. Mas eu tenho hipernatremia, então o que reduziu? A água. Não foi o sódio que subiu, foi a água que reduziu. Aqui são indivíduos que têm principalmente uma perda de água livre muito intensa, principalmente pela urina. Né? Então aqui o sódio corporal está mantido, mas a água corporal total está diminuída. Então você pode ter a perda renal pelo diabetes insípidos, que pode ser nefrogênico ou central, e você pode ter a hipodipsia, onde o indivíduo não ingere uma quantidade adequada de água. Né? E a parte extrarrenal, você pode ter uma perda sensível aumentada por pele e pulmão, mas normalmente essas perdas não são de água livre. Então, geralmente elas estão acompanhadas também de uma perda de sódio, mas pode acontecer, não é o comum. Então, o diabetes insípidos ele pode ser causado por uma deficiência na produção, e aí quando isso acontece é porque não está sendo produzido no hipotálamo ou liberado pela neurohipófise, então isso aí é o que a gente chama de diabetes insípido central, ou eu pode ter um diabetes insípidos devido à ação, ou seja, produz o hormônio, mas o hormônio não tem efeito no rim. Isso é o que a gente chama de diabetes insípidos nefrogênico. Lembrando que essa deficiência pode ser parcial, ou seja, ele pode ter uma produção insuficiente ou uma resposta insuficiente à vasopressina, ou pode ser total, ele pode ter ausência completa de resposta ou de ação da vasopressina. O tratamento, primeiro, realizar o controle rigoroso do sódio, fazer a reposição do déficit de água e administrar o hormônio antidiurético. Então, a gente tem a possibilidade de ter a administração do hormônio antidiurético através de via intranasal ou de via intravenosa, tá? Não é algo de outro mundo, isso é factível, não é difícil de conseguir. E uma coisa importante, quando você começa a repor, primeiro, o principal sinal de monitoramento desses pacientes é a diurese. Então, o que eles apresentam? Eles apresentam um volume urinário de 600, 800 ml por hora. Tá? Inclusive chegando a níveis de 16 litros de diurese por dia, se você tiver uma completa ausência do hormônio antidiurético. Então, nesse contexto, o principal monitoramento que a gente vai fazer é de diurese. Então, é importante que esse paciente esteja sondado e após fazer a administração da vasopressina, você começa numa dose menor e vai escalonando. É importante observar a redução do volume urinário, porque aí a velocidade de correção geralmente vai ser muito rápida. E aí a gente precisa ter cuidado
para, ao fazer a reposição de água livre, não causar uma queda muito abrupta da concentração de sódio. Então a gente utiliza a mesma critério, então meio mEq por hora. Nas primeiras horas em hipernatremia aguda você pode fazer um mEq por hora e o cálculo das fórmulas para fazer essa correção. E por fim, a hipernatremia hipervolêmica, onde aqui eu tenho hipervolemia, eu tenho excesso de sódio. Mas eu tenho hipernatremia, ou seja, o sódio subiu e a água não subiu na mesma proporção. Então subiu mais sódio do que água. Então eu tenho um aumento do conteúdo corporal total de sódio e água, mas aumentou muito mais sódio do que água, por isso o indivíduo ficou hipernatrêmico. Uma causa importante para isso é a atrogenia. É o aporte exagerado de sódio, principalmente através de terapia parenteral. E como é que faz esse sódio? É o soro fisiológico, é um bicarbonato de sódio, muitas vezes se associa, devido ao edema, um diurético de alça, então você faz uma desproporção de balanço aí, você deu muito sódio e muita água, mas está tirando mais água do que sódio. Então ele acaba ficando com hipernatremia hipervolêmica. E você pode ter algumas situações de hiperaldo ou síndrome de Cushing também causando essa hipernatremia hipervolêmica. Aqui, o problema é o seguinte, eu tenho que retirar o excesso de sal. Então, a primeira coisa é tentar trocar as infusões de sódio por soluções que não tenham sódio, por exemplo, soro glucosado. Então você troca as diluições, troca o soro de manutenção, diminui o aporte de sódio. Usa diurético para ajudar, e aqui o tiazídico é melhor do que a furosemida, porque o tiazídico, vocês lembram que um efeito colateral dele é hiponatremia, então ele vai ajudar mais, apesar de ter uma potência menor. E principalmente ficar atento às consequências da hipervolemia, porque muitas vezes eles fazem congestão pulmonar, aí a gente precisa, às vezes, fazer a diálise, muitas vezes, para corrigir esse déficit. Tá certo? Bom, era isso que a gente tinha para falar aqui sobre as hipernatremias, e mais tarde a gente se encontra na nossa conferência. Obrigado.